Escutei nesta última sexta-feira, como de costume, o programa Poder e Política, no Estadão Online, a entrevista com um dos maiores e melhores jornalistas da atualidade, na minha opinião. E na de muitos, porque ele tem muitos seguidores. Ele tem uma experiência de aproximadamente 50, 60 anos de microfone. Alexandre Garcia. Ele não tem medo de falar, porque ele conhece e domina essa matéria. E aí ele falava sobre a transição do governo Obama e Trump. E eu quero usar a frase de Alexandre Garcia e fazer uma reflexão e analogia sobre o seu comentário, que serve para todos nós líderes religiosos, para todos nós que estamos na mídia, todos os dias. Eu me incluo neste pacote, ok? A frase de Alexandre nos alerta que nós não mandamos no povo. Na maioria das vezes tentamos impor uma situação como se fosse numa eleição. Vote pelo sistema certo. Vote pelo Evangelho. Vote por Jesus Cristo. Não é bem assim? Vote e permaneça nesta igreja. Não está mal tudo isso, não. Mas nos esquecemos que as pessoas sabem o que é bom e o que não é. Elas sabem e têm o direito de escolher o sistema religioso que quer seguir. Isso se chama livre-arbítrio. O que quer dizer? Segundo o meu amigo Aurélio, livre opinião, liberdade de vontade, que não depende de uma regra ou de lei, mas depende da prudência ou retidão da pessoa. Tem uma publicidade circulando por aí na TV que fala de respeito à religião e descreve a palavra como religare. A palavra união é descrita como religare. Ou religare é descrita como união. Não encontro relação entre essas duas palavras. Eu penso que quem produziu essa peça publicitária quis ser apenas um romântico e não falou do verdadeiro significado dela. Uma vez mais, então, eu recorri ao meu amigo Aurélio. Porque pode ser que, de repente, na faculdade eu tenha aprendido errado o significado dessa palavra. E encontrei lá digitado: religar significa tornar a ligar. Ligar melhor. Ou seja, ligar de novo. Encontrei também no blog do Sérgio Rodrigues, que escreve na revista Veja Online, que religare significa religar, atar, apertar, ligar bem. Bom, estamos de acordo, né? Muitas pessoas sabem o que significa a palavra religare. E ela significa religar o homem a Deus. É mais comum pensar dessa forma. E se alguém quer seguir o seu próprio Deus, você não pode e não deve insistir para que ele aceite o Deus que você serve. Conscientize-se disso. Haja de maneira natural. Nós não somos donos da decisão das pessoas. Da mesma forma, haja com os corruptos, com os ladrões. Seja paciente com os que defendem outros gêneros que não sejam masculino e feminino. Eu não estou falando para você se omitir e ser levado por correntes fortes de pensamentos. Não, não, não. Eu estou falando para você falar
dos princípios de Deus para as pessoas, mas não insista para que ela aceite ou as pessoas aceitem o seu modo de vida. Mesmo porque você não tem que convencer ninguém de que ele ou ela sejam certos ou errados. Você não tem que condenar ninguém. Quem convence é Deus e sua palavra. Este papel de convencer as pessoas do certo e errado com respeito a ele é de Deus. O seu papel é só falar. Te custa isso? Seja exemplo. Mas seja exemplo primeiro e seja cheio do conhecimento da Bíblia para que Deus também possa fazer o papel dele. Uma coisa depende da outra. Fale de uma maneira natural com os salteadores também. É isso que eu estou falando. E da mesma forma, fale com os desonestos. Cada um tem o direito de fazer o que quiser contra e a favor da sua vida. É dele. Quer ganhar alguém para o cristianismo? Então seja autêntico. Seja original. Seja verdadeiro. Aprenda com seus líderes, sim, a palavra de Deus, mas consulte direto na fonte e fale daquilo que você aprendeu, sem acrescentar vírgulas, sem anexos, sem desculpas, sem justificativas. Só fale. A Bíblia tem mostrado cada dia mais que é verdadeira. A base da humanidade está escrito lá. Mas não precisamos impor esta história com H para as pessoas. Não é uma história, é história. Não é à toa que esta biblioteca tem 66 livros. É considerada ao concurso no mundo inteiro. Nenhum livro, não há um, sequer um, na história desta humanidade que tenha resistido há tanto tempo e tenha sido tanto e tão adquirido. E apesar de, na verdade, ser composta de 66 livros individuais, eles foram escritos em 3 continentes, em 3 diferentes línguas. Foram escritos durante um período de aproximadamente 1500 anos. Foram escritos por mais de 40 autores que tinham profissões diferentes, diga-se de passagem. A Bíblia permanece como um livro unificado, desde o início até o fim, sem contradições. A história diz isso. Não tente defendê-la. Você não tem que defender nada. E ela não precisa de defesa. Olha, não invente. Nem crie sistemas em cima desses textos. Por favor, não faça isso. Não recrie a história da Bíblia. Seja você mesmo. Jogue-se de cabeça na pregação da boa palavra, mas não queira se adonar das pessoas que te escutam e querem tomar uma decisão própria. De qualquer maneira, eu tenho a minha convicção e formação teológica, mas quero trazer à sua memória o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17, que diz que toda a Escritura nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar. Aceite o ensino da Bíblia. Ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Isso mesmo. Ela é o meio que Deus utiliza
para nos tornar bem preparados em todos os pontos, perfeitamente habilitados para toda boa obra. Nós não mandamos no povo. Nós podemos falar com cada pessoa da nossa convicção, da nossa crença, falar o que Deus, a que Deus nós seguimos como regra de fé e prática. Mas não devemos nos tornar pessoas não gratas ao insistir sobre um sistema ou um estilo de vida, como é o cristianismo, por exemplo. Ame as pessoas, ore por elas, ore com elas. Não se torne inimiga delas, somente porque ela não quer saber dos ensinamentos de Jesus. Seja um exemplo na sua sala de aula, lá no seu trabalho, no seu bairro, no seu perfil das mídias sociais. Veja quem você aceita como seu amigo na rede. Tome cuidado. E se elas não quiserem saber do seu Deus, mostre a elas através de ações o que significa esse Deus para você e na sua vida. Quem sabe assim ela se converte. Se converta ao Deus que você segue. Lembrem-se, líderes de igrejas evangélicas ou não, nós não mandamos no povo. Conscientize-se disso. Nós não mandamos no povo. Então que o Deus daqueles que creem e confiam nele, possa abençoar cada um de vocês ricamente. Lembre-se sempre, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Até a próxima.